Pessoal, bom dia. Nós estamos online aqui fazendo o primeiro Papo do Bem. O Papo do Bem é o Papo do Bezerra de Menezes, né? Nós aqui como instituição, nós temos a missão de trazer informações para vocês, para a comunidade geral, para quem se interessa nos assuntos de saúde mental e dependência química, que são as áreas que a gente trabalha aqui na instituição. E a gente criou esse espaço, o Papo do Bem, exatamente para fazer essa interação com vocês. São muitas as dúvidas que pairam aí sobre esses temas. E agora, semanalmente, às 10 da manhã na terça-feira, nós estaremos fazendo essa interação em conjunto com vocês. Então, quem estiver chegando, eu já vou aproveitar para convidar, curte a nossa página, compartilhe a live para que as pessoas que estão seguindo você também possam assistir, possam participar. E conforme a gente for conversando aqui, vocês podem participar mandando perguntas. Se vocês quiserem manter o anonimato, vocês podem mandar a mensagem via inbox que a gente lê, ou então vocês podem postar aqui na linha do tempo que a gente vai conversando aqui com vocês. Conforme a gente divulgou previamente, né, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a legalização da maconha no mundo, quais que são os conceitos, quais que são as consequências, quais que são os efeitos dessa legalização, desse movimento que está acontecendo. Nós como instituição, por trabalharmos diretamente com os efeitos, é legal que a gente se posicione e que escute vocês também sobre os anseios, sobre esse assunto. E também fica o convite para vocês conhecerem o nosso site, e aí lá vocês vão poder assistir esse vídeo posteriormente, caso alguém não tenha tempo de entrar online agora. Vocês podem assistir posteriormente e participar futuramente nas próximas edições. Então, nós estamos aqui com dois profissionais da instituição. Hoje eu vou deixar eles se apresentarem e nós vamos fazer esse bate-papo em cima desse tema que nós divulgamos, tá? Então, o meu nome é Conrado, eu trabalho aqui no marketing da instituição, sou eu que faço atendimento via Facebook também, então caso vocês precisem, fico à disposição de vocês aí sempre, tá? Então, vamos se apresentar. Meu nome é Roseli Torres Marques, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica, hospitalar e dependência química, e sou a coordenadora do Departamento de Dependência Química do Centro de Tratamento Bezerra de Menezes. Meu nome é Geraldo Teles Machado, eu sou psiquiatra clínico também. Minha principal especialização é em psiquiatria geral, dependência química e eletroconvulsoterapia. Hoje nós estamos aqui abertos para questionamentos, dúvidas acerca de um tema que tem sido tão importante, né, na saúde pública, não só do Brasil, como do mundo em geral. Perfeito. Eu só queria agradecer, antes da gente começar a discussão, a Vanessa Oliveira mandou aqui um recado para a gente, que a clínica é ótima, a gente agradece o elogio. A Carla Pedro também, que diz que o nosso trabalho é feito com muita responsabilidade e carinho, realmente ele nós dedicamos muito aqui dentro para levar resultado para vocês. Algum de vocês quer fazer alguma introdução sobre o tema? Então eu vou deixar o espaço para eles falarem um pouquinho do que eles pesquisaram, do que eles podem trazer de novidade, e vocês fiquem à vontade de ir perguntando conforme avançar o assunto aqui. Eu acho que a gente pode começar dizendo um pouquinho que existe uma diferença entre a legalização e a descriminalização da maconha, né? Quando a gente fala em legalização, a gente fala em permitir que ela seja comercializada, consumida de uma forma mais ampla, né? Sem tantos limites. E quando a gente fala em descriminalização, a gente fala em não punir com prisão os consumidores e fazer uma distinção entre o consumidor e aquilo que a gente pode considerar que seja tráfico ou traficante, né? A gente sabe que o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal diz, né, que ele acredita que a primeira etapa seria a descriminalização da maconha. Ele pensa nisso, segundo ele, no sentido mais profundo, e ele pensa que uma segunda etapa seria a legalização da maconha.
Segundo a gente sabe, pensa-se nisso, porque a gente tem um aumento muito grande, né, no sistema carcerário, por conta de que a gente não tem, talvez, essa distinção na nossa lei, né, que é de 2016, em que a gente esteja distinguindo o que é o usuário do consumidor. Então, nesse sentido, ele diz que ele acredita que a legalização da maconha, no segundo passo, porque no primeiro passo seria a descriminalização, levaria, né, daria menos poder ao tráfico, né, e à ilegalidade. E ele ainda diz que um segundo passo, segundo ele, né, se tudo corresse bem com a descriminalização e legalização da maconha, seria o segundo passo seria a legalização da cocaína. Tá? A nossa lei antidrogas do Brasil é de 2016, né? E aí a gente percebe que até 2014, mais ou menos, a nossa população cresceu em 85% a nossa população carcerária, né? Então, afoga, né, nosso sistema penitenciário. Então, nesse sentido, a descriminalização ajudaria, talvez, a diminuir, né, esse índice de... Eu tava lendo uma notícia aqui, eu vou até postar para vocês aqui o link nos comentários, tá? Quem quiser ver. A Califórnia acabou de fazer a legalização do uso recreativo da maconha. E aí, em paralelo, já pediram a revisão da pena de mais de 6 mil detentos lá que foram presos por crimes relacionados ao uso da maconha, ao uso, venda e consumo de maconha. Então, o fato de legalizar o uso da maconha, legalizar o porte, pode fazer com que aqui no Brasil aconteça a mesma coisa, que as pessoas que estão na prisão por algum crime relacionado, elas possam vir a ter liberdade por ter carregado algum crime relacionado a isso. E aí já vou aproveitar e emendar a pergunta de um ouvinte nosso aqui, que está dizendo o seguinte: por que a maconha, mesmo sendo uma droga ilícita, ela existe um movimento de legalização para ela? Do mesmo jeito não existe para crack, não existe para cocaína ainda, não existe para outras drogas. Por que a maconha ela é passível de legalização? Eles estão perguntando. Sim. Bem, eu acredito que esse movimento ele tem surgido à medida que as consequências do uso de cannabis elas não sejam assim tão imediatas e tão visíveis quanto de outras drogas, né? Como por exemplo a cocaína e o crack. Mas isso não quer dizer que isso não tenha uma repercussão no corpo da pessoa, né? A gente sabe que a maconha, né, na verdade, alguns dos princípios ativos dela, né, do THC, eles são substâncias que podem agir de uma forma a aumentar a incidência de algumas doenças psiquiátricas, né? A mais famosa, a mais conhecida, eu diria que é a esquizofrenia, que é o protótipo de doença psicótica, né? A gente pensar em uma doença onde a pessoa ela tem uma forma diferente de enxergar o mundo, né? Muitas vezes com delírios, que são concepções bizarras que ela cria, que não conferem com a realidade, e até mesmo distúrbios da senso-percepção, que são as alucinações, né? A maconha ela aumenta muito a chance da pessoa desencadear esse tipo de doença, né? Aumenta em até 3,5% na população geral. Se a gente for ver pessoas que tenham uma tendência genética para desenvolver essas doenças, né, a chance é ainda maior. A maconha também ela pode gerar distúrbios de ansiedade, pode aumentar em 5 vezes na população geral, depressão em 2 vezes, né? Sabidamente, né, isso já é um dado bastante antigo, tem uma repercussão do uso crônico de maconha, que é a chamada síndrome amotivacional, né, que a pessoa ela perde um pouco da iniciativa, da capacidade de fazer as coisas de fato, né, com uma importante repercussão social, né, e funcional, né, no que se refere a trabalho.
Como são transformações assim que vão acontecendo na pessoa de uma forma insidiosa, né? Não é algo que cause a princípio uma dependência física, como cocaína, como crack, por exemplo. Eu acredito que por conta disso vai passando, né? Como algo menos lesivo para as pessoas, né? E talvez por isso que tem esse movimento em função da maconha. Perfeito. Vamos acrescentar ainda, né, que a maconha é a droga ilícita mais usada, né, no mundo. Tá? Eu tenho um outro ouvinte aqui, ele ressaltou que esse movimento que tem de liberação da maconha, inclusive a forma como ela tem sido liberada pelo mundo, né, principalmente nos Estados Unidos, que ele tem sido liberado o uso recreativo dela estado por estado, ele lembra muito de quando foi proibido o álcool, né? Ele estava falando que estado por estado americano foi liberando o álcool conforme a movimentação popular. E aí eu tô com um mapinha aqui que ele mostra um pouco de como que foi que ele tá acontecendo a legalização da maconha pelo mundo. Eu vou colocar o link para vocês também agora aqui na linha de discussão. E o que a gente pode ver nesse mapa é que, por exemplo, a legalização já aconteceu na Europa para fins medicinais. Praticamente toda a Europa já é legalizada a maconha. A América do Sul, fora o Brasil, ele é legalizado para fins medicinais, e os Estados Unidos e Canadá todo legalizado para fins medicinais. Agora, para uso recreativo, nós estamos vendo um movimento mais na América do Sul, né, começando pelo Uruguai, que acabou de fazer essa legalização, e alguns estados americanos. Tirando a Holanda, que há uma tolerância, né, eles dizem assim, não é legalizado, mas há tolerância, esse movimento é mais americano. Por que vocês entendem isso? E eu queria até que fizesse, seria legal a gente fazer uma distinção do que é a legalização da maconha para uso medicinal, quais são as vantagens e desvantagens, e a legalização dela para uso recreativo. Né? É legal a gente falar disso porque quando se fala em legalização da maconha, as pessoas tendem a juntar os mesmos temas. Mas a maconha trata epilepsia. Mas aí você não está falando dela de uso medicinal, você está falando dela tipo, estou fumando para me divertir. Eu acho que cabe um parênteses, né, com relação ao que a Associação Brasileira de Psiquiatria ela considera como permitido, né? Não é do uso da maconha, né? Por conta, digamos assim, dessa questão desfavorável com relação ao THC, né? Mas o que é liberado no Brasil é um dos princípios ativos, né, que é o canabidiol, né, por ele dar uma certa sensação de relaxamento, amenizadores crônicas, né? No Brasil a posição atual é essa, né? Eu acho muito complexo essa questão da legalização, né, pensando aqui no nosso país, por dois motivos. Primeiro, por conta do sistema de saúde, né? Nosso sistema de saúde público, embora ele seja muito bem estruturado, né, ele é ineficaz para atender toda a demanda que a gente tem, isso não só da psiquiatria, acima de tudo por uma falta de infraestrutura, né? Eu estava até comentando com a equipe de dependência, um pouco antes aqui dessa conversa, acerca de uma estatística, por exemplo, né? Eu cheguei a comentar da questão das doenças psicóticas, né, onde o protótipo seria a esquizofrenia. Em geral, na população mundial, sem distinção entre cultura, entre gênero, entre cor, entre raça, né? Ela comete 1% da população mundial, né? Então, se a gente for pensar na cidade de São Paulo, que a gente tem 19 milhões de habitantes, né? Seriam 190 mil doentes potenciais com o diagnóstico de esquizofrenia, né? E é uma doença que ao longo da vida, invariavelmente, muitas dessas pessoas acabam tendo surtos, né? Especialmente no começo, na descoberta da doença, que muitas vezes precisam de hospitalização. A gente não tem essa quantidade de leitos para suprir essa demanda, né? Então a repercussão nesse sentido ela pode ser bastante negativa, né? Agora falando um pouquinho, né, vamos falar do Uruguai, que foi o que a gente viu agora, né, ultimamente na mídia. Então, lá no Uruguai começou a venda, né, da maconha em algumas farmácias. Foram farmácias credenciadas,
Também foram cidadãos uruguaios que poderiam estar comprando essa maconha em farmácias, acima de maiores de 18 anos, né? E cidadãos uruguaios previamente cadastrados. Então, isso começou o mês passado e a gente já tem uma pesquisa dizendo como é que a população reagiu a essa liberação da venda em farmácias, né? Também existe uma reportagem que eu assisti, que eles perguntavam nas farmácias, os repórteres, né? Quais farmácias estavam interessadas em vender ou não a maconha, né? E a gente via assim que uma grande parte não estava interessada em estar comercializando a maconha no seu estabelecimento. E vendo a pesquisa diz que, né, 50%, uma base de 50% dos cidadãos, né, são contra, né, essa venda em farmácias, mas a pesquisa também diz o seguinte, que a maioria deles são cidadãos acima de 60 anos para mais, né? E dos partidos de oposição. Então, isso a gente vê no Uruguai. Vamos falando um pouquinho da Argentina, né? A Argentina, desde 2009, tem uma lei que descriminaliza o uso da maconha, porém o usuário não pode nem vender, nem transportar e nem cultivar, né? E o uso deve ser feito em lugares privados. Ainda vendo um pouquinho o que a gente vê no Unifesp, eles publicaram agora a venda de um cigarro que é feita na Suíça com maconha. Esse cigarro é comercializado em redes de supermercados. É um cigarro que ele tem, o produto é um cigarro normal, ele tem 0,3% de THC cada cigarro. Então, um maço com 20 cigarros, você teria 4 gramas de THC, né? Em pouco tempo, os maços se esgotaram nas prateleiras dos mercados suíços. Eles pedem, né, nesse cigarro, que você não dirija após o uso, né? E alguns países vizinhos já estão preocupados em que a população compre e entre com esses cigarros em outros países ali vizinhos da Suíça. Doutor, pode falar um pouquinho sobre essa questão do THC aqui no cigarro? Deixa eu só fazer um adendo, aproveitar que você vai falar dessa questão. Tem um dado aqui, vou até botar o link para vocês agora também, falando que em Denver, que é um dos estados que, aliás, Denver fica no estado do Colorado, que é um dos estados que legalizou o uso recreativo da maconha lá nos Estados Unidos, eles estão com um problema de falta de leito nos hospitais por conta do aumento de internação e atendimento relacionado ao uso de maconha, né? Então aqui eu estou colocando uma matéria aqui da época e eles estão falando que estão tentando entender, né, quais que são esses efeitos, porque é uma coisa nova, mas está falando que em Denver tem um reporte dessa falta de leito de hospital, porque aumentou muito de recorrência de alucinação, acidente de trânsito, tem bastante coisa que está diretamente relacionado ao fato da pessoa estar sob o efeito da droga e por ela estar legalizada. Vamos pensar o seguinte, né? Você tem produtos feitos com a maconha, né? Então as lojas têm esses produtos. Muitas vezes a pessoa consome e não tem o limite do quanto ela está ingerindo daquele produto e o que aquilo vai causar, né? Então, eu acho que nisso aumenta e muito essa questão, né? Pensando também um pouquinho mais, eu vi uma reportagem que diz o seguinte: ficou muito difícil controlar até mesmo os adolescentes nas escolas americanas, né? Então, dizem que eles prestam menos atenção, eles acabam ingerindo às vezes essas coisas até dentro da própria escola. Então, na verdade, eu acho que esse consumo que fica de uma forma, de certa forma, vamos dizer, livre, entre aspas, né? Mas que você não consome só, vamos dizer como aqui, eu não vou só
fumar um baseado e tal, mas existem produtos que você vai consumindo, né, ao longo do dia, que você pode estar... Então eu acho que tudo isso faz com que você aumente realmente essa questão. Então vamos supor, a pessoa ingeriu, ela vai dirigir, dependendo de como ela está, né, o estado em que ela se encontra, ela pode ter um acidente de carro, nós podemos ter sim né, uma intoxicação, e aí acho que o doutor Geraldo pode falar. A substância, né, a maconha, ela é uma substância que tem como um dos efeitos colaterais a desatenção, déficits cognitivos, prejuízo na memória recente, né, em até 60% das pessoas, prejuízos cognitivos mais imediatos em até 40% das pessoas, alguns estudos mais de longo prazo, né, com usuários de maconha que fumavam de 1 a 3 cigarros por dia, com 5 anos de duração, mostravam prejuízos, né, na parte cognitiva em até 80% dessa população. E falando aqui um pouco, né, da nossa experiência do nosso serviço, né, o que a gente observa, muito embora, né, como o próprio colaborador, né, comentou a respeito do álcool, né, por ser lícito e tal, é que a esmagadora maioria das pessoas, eu não tenho essa estatística precisa, mas eu posso dizer que em 2 anos aqui de trabalho contínuo, com uma média de 25 a 30 pacientes por semana, né, com uma rotatividade de mês em mês, eu acho que eu vi 3 pessoas que não haviam começado essa história da toxicofilia, seja com álcool, com cigarro ou com maconha, né? E situações muito pontuais, assim, onde houve, né, um grande problema emocional, né? Mas é muito pouco a gente pensar 3 pessoas ao longo de 2 anos, né? Então, a maconha ela não é tão inofensiva assim. E embora eu tenha comentado, né, que ela não dá aquela abstinência física, né, de uma forma tão evidente quanto cocaína, quanto crack, que são drogas assim que as pessoas têm mais medo, né, ela dá uma dependência psicológica imensa, né? É difícil você ver um ex-usuário de maconha, né? Em geral a pessoa ela usa, ainda que use pouco, e aquilo fica bastante arrastado, né? Como ela não dá um prejuízo assim tão grande, né, na maior parte das pessoas, embora tenha esses prejuízos que eu comentei, a pessoa consegue ter uma funcionalidade ali de 80%, 90%, consegue desempenhar as suas atividades, né, ainda que com prejuízo, né? Então acho que por conta disso tem esse consenso de que não é tão lesivo, né? Completando essa matéria que eu coloquei o link aqui para vocês, ele está dizendo que várias das internações que acontecem, várias desses procedimentos, eles são não pelo uso de cigarro da maconha, mas tem muito jovem adolescente que está comendo bolinho feito de maconha, né? Vendidos. Então eu acho que ele pode até... Tem até chocolate, né? Exatamente, só que aí, como você libera a produção caseira, né? Por exemplo, eu posso ter 4 plantas em casa, como é no caso dos Estados Unidos, eu posso importar X gramas. Se você planta em casa, se você pode importar, se você pode produzir o produto, você não tem um controle de quantidade. Então eu posso estar na casa de alguém, pegar um punhado que é prejudicial às pessoas, fazer um bolinho, olha, fiz um bolinho de maconha, e dá para uma criança. Então, não tem, eu acho que ainda um parâmetro de uso responsável disso, ou existe alguma coisa nesse termo. Por exemplo, eu falar, olha, até tantas gramas eu não vou prejudicar ninguém. Não existe isso. Não existe. Tem uma questão da sensibilidade de cada um, né? Tem pessoas que se prejudicam com quantidades pequenas, pessoas que demoram um pouco mais de tempo, né? Mas o que a gente observa é que o prejuízo, de uma forma ou de outra, menor ou maior, ele sempre vai aparecer. Então, eu acho que nós ainda, como sociedade, isso é uma coisa que até vocês podem completar, até para a gente já encerrar aqui, que vai dar o nosso tempo, mas nós como sociedade, eu creio que nós não estamos prontos para ter livre acesso, fora produtos industrializados, alguma coisa do tipo, por conta dessas notícias que a gente está vendo. Eu vou deixar até para vocês que estão acompanhando a gente aqui,
Vou deixar todos os links que eu tenho acesso aqui, inclusive um deles é dizendo da tal da queda da criminalidade, que não aconteceu no Uruguai ainda. Na verdade, houve um aumento desde que se começaram as vendas, porque a busca por produtos fora da indústria, do industrializado, fora do legalizado, ele aumentou, porque agora você pode usar, só que você não quer mais usar o que é legalizado, você quer usar o diferenciado, né? Então fala bastante disso, até um papo para a gente marcar uma segunda live aqui com a equipe, sobre essa questão da criminalidade, que é bastante o que as pessoas que defendem a legalização elas usam, falam, olha, vai acabar com o tráfico. A gente sabe que a maconha é responsável por grande parte da movimentação do tráfico, mas não é só a maconha. O cigarro é uma coisa legalizada e o tráfico ainda se faz muito da venda de cigarro ilegal por conta de imposto e tal. Então a gente precisa debater, eu acho que muito mais antes de pensar em legalizar. E esse espaço ele é bastante útil para a gente debater um pouco. Então é legal vocês deixarem a opinião de vocês, mesmo que for num outro momento. E eu vou deixar o espaço para a nossa equipe encerrar, falando um pouquinho disso, o que vocês acham em relação à legalização mesmo, qual que é a posição de vocês como profissionais que acompanham os dependentes, né, dia a dia, e aí fica o espaço. Sim, bem, enquanto profissional da área, né, a minha posição é contrária à legalização, porque o meu trabalho, em geral, eu trabalho no setor de enfermaria, né, dos hospitais. Então, diria que eu estou mais próximo, né, do que seria a forma mais aguda da apresentação do problema, né, que é quando a pessoa ela teve algum surto ou quando ela teve algum problema emocional mais grave, né, até mesmo, por exemplo, uma tentativa de suicídio, né, quando ela apresentou algum risco, né, onde foi indicada a internação. Então eu acho que a gente precisa de um sistema de saúde mais robusto e isso precisa certamente ser melhor discutido antes de ser tomada qualquer decisão nesse sentido. Eu compartilho da ideia do Dr. Geraldo. Eu acredito que a gente ainda precise de muito investimento na área da saúde, né? Como a gente acabou de ver, se nos Estados Unidos a gente tem os leitos, né? Uma escassez de leitos, né? Aqui no Brasil isso também é real. A gente sabe que a gente não tem leitos para toda essa demanda. Então eu acredito que a gente precise pensar primeiro no nosso sistema de saúde, em como nós vamos estar tratando essas pessoas, para depois a gente possa pensar num segundo passo ou até num terceiro passo. Legal. Gente, queria deixar um agradecimento a vocês por estar acompanhando aqui, em especial a Vanessa Oliveira, que deixou uma mensagem aqui pra gente, deixou profissionais de excelência, deixou um abraço pro Sérgio, que atende ela e a família. A Maria Heloísa, que deixou uma ótima clínica, parabéns a todos. Deixar um abraço aqui para o pessoal que acompanhou online, o Bruno, a Kátia, a Maiara, a Silvia, a Jaqueline, Viviane, a Andressa aí, Mara, Ana Paula, pessoal que ficou aí online, obrigado pela presença de vocês. Se vocês puderem, marquem os amigos, compartilhem a nossa live aí. E fiquem, agora toda terça-feira a gente vai ter esse espaço para conversar um pouquinho, meia horinha de bate-papo. Vocês estão sempre convidados a entrar aqui, conversar com a gente, mesmo se você estiver trabalhando nesse horário, você pode assistir posteriormente, deixa a sua mensagem, manda a mensagem na página mesmo que a gente conversa e troca uma figurinha, abre o espaço para algum tema que você acha interessante, que a sua família queira alguma informação. Semana que vem a gente vai estar de volta, aí nós vamos estar conversando no tema de saúde mental. A gente vai variando aqui os temas toda semana e aí a gente conta com a presença de vocês. E mais uma vez, obrigado. Queria agradecer também ao pessoal da equipe que parou o trabalho deles ali rapidinho para dar essa atenção para nós. E já vai voltar para o serviço e ficar um abraço para vocês aí. Tá? Então, muito obrigado pela audiência e a gente se vê aí semana que vem.
certo? Gente, brigadão. Até mais.